Olá, amigos lotequeiros aí. Estamos de volta para o concurso 726. No concurso 725 eu me ausentei, né? E venho pedir desculpa aos amigos aí pela minha ausência. Tive uma semana muito carregada aí com muitos trabalhos e acabei ficando impossibilitado de fazer o vídeo aí. Mas o nosso bolão ocorreu normalmente, né? O resultado do nosso bolão está aqui para os amigos verem aí, certo? Fechamos o bolão com 19 participantes e fizemos 11 pontos na nossa melhor cartela. Essa semana o bolão segue normalmente e, não sendo acumulado, eu venho trazer os palpites para os amigos aí no concurso 726. No jogo 1 do 726, temos o Flamengo pegando o Botafogo, né? Um jogo difícil aí. O Flamengo, né, que sonhava com o título aí, ainda sonha, vem de 3 jogos sem vencer. Um time que quer ser campeão brasileiro não pode vir de uma sequência tão ruim, né? 3 jogos sem vencer aí, né? Uma derrota, 2 empates. Então, acredito que o Flamengo não consiga o objetivo de ser campeão brasileiro. O Flamengo vai pegar a equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo tem 54 pontos. Libertadores aí é uma chance real para o Botafogo, né? O Botafogo, para mim, é um dos principais times aí que briga por uma vaga nesse G6 aí. Ele se encontra em quinto hoje, né? E vem a 6 jogos sem perder. A última derrota do Botafogo foi aquela derrota pro América, né? Do grande acumulado de 5 milhões, né? Que tirou muitos lotequeiros aí. Então, desde aquele jogo que o Botafogo não perde. Então, o Flamengo não vai chegar simplesmente batendo o Botafogo, não. Respeito a equipe do Flamengo, tem um time bem montado, mas o Botafogo é adversário difícil. Então, para mim, o jogo 1 aqui, o melhor resultado aí é o empate seco. Melhor palpite, empate seco, jogo 1, coluna do meio. No jogo 2, Boa Esportes recebe o Guarani de Campinas, né? Esse jogo vale pela final da Série C, terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo lá no Brinco de Ouro foi 1-1, né? E o Boa joga em Varginha, né? E vai ser uma festa na cidade lá, uma grande festa. Com certeza vai ter uma grande pressão da torcida lá pro Boa ser campeão brasileiro. Então o Boa vai aproveitar essa oportunidade, meu ponto de vista, né? O Guarani estava vindo goleando todos os adversários em casa e não conseguiu passar de 1-1 com o Boa no primeiro jogo. Então é uma boa oportunidade para o Boa chegar e conquistar esse título. Então no jogo 2 eu vou de coluna 1, Boa seco. Jogo 3, Cruzeiro e Fluminense. Esse jogo é interessante, né? O Cruzeiro joga pela Copa do Brasil. O Cruzeiro deve perder o jogo, já perdeu o primeiro jogo por 2-0 para o Grêmio e joga pela Copa do Brasil novamente. O Cruzeiro deve abandonar essa competição, até porque tem 41 pontos, tá folgado no Brasileiro, né? E precisa de pelo menos mais 2 vitórias aí para não correr nenhum risco de rebaixamento. Então eu acredito que o Cruzeiro vem firme, né? O Fluminense está em crise, né? O Fluminense é nono com 48 pontos, mas vem a 5 jogos sem vencer já. Então eu acho que o Cruzeiro deve aproveitar essa oportunidade jogando em casa e espantar de vez a possibilidade de cair aí com a vitória. Então o jogo 3 eu vou acreditar no Cruzeiro. Jogo 3, coluna 1. O jogo 4, Atlético Goianiense e Goiás. É o clássico goiano, né? O Atlético vem de derrota para o Náutico, mas o Atlético tem um time bem montado, né? O Atlético é primeiro e luta pelo título aí, tem 3 pontos de diferença para o Vasco. O Goiás é 13º e vem de vitória contra o CRB, mas o Goiás tem um elenco inferior ao do Atlético e eu acredito que no jogo 4 aí o Atlético tem que aproveitar essa oportunidade para poder manter essa distância e conquistar esse título aí. E o Dragão tem força para isso, então no jogo 4 eu vou de Atlético Goianiense seco. Jogo 6, Palmeiras e Inter. O Palmeiras vem de derrota contra o Santos e o Palmeiras precisa se reafirmar na competição. Tem uma boa diferença, uma boa vantagem sobre o Flamengo, que é segundo. Eu acho que nenhum dos times aí tem capacidade de ameaçar o título do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras vem forte para atropelar o Inter e o Inter deve terminar a rodada na zona de rebaixamento, né? Eu avisei que se o Inter não abandonasse a Copa do Brasil ia custar caro, né? Tá aí o resultado disso. O Inter deve terminar a rodada na zona de rebaixamento. Então no jogo 5, o Palmeiras é favorito, Palmeiras seco, coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Sampaio e Joinville, né? 2 times aí de desempenho fraco. A equipe do Sampaio tem volta de alguns titulares aí e joga em casa, né?
Então, a única coisa que prevalece aí nesse jogo é o fator casa, porque são duas equipes que se equivalem, né? Dois times ruins, né? Desorganizados. E equipe Sampaio, por jogar em casa, eu vou dar essa moral pro Sampaio. Então, no jogo 6 eu vou de coluna 1. Jogo 7, Brasil de Pelotas e Vasco. O Brasil é 12º, né? Tem dificuldades para vencer aí. Começou bem o campeonato, mas não conseguiu uma boa sequência. Vai pegar o Vasco. O Vasco vem de um 0-0 jogando em casa, né? Triste pro Vasco, né? Tentando brigar pelo título aí. Dois resultados ruins diante de sua torcida ultimamente aí, então o Vasco vem declinando aí. Muitas críticas em cima dos jogadores, né? Principalmente sobre o Nenê. E o Vasco vem forte, mas o Brasil não vai amolecer não, né? E o Vasco vai jogar de forma desorganizada como vem jogando. Eu não acredito na equipe do Vasco para esse jogo, mas também o Brasil não tem capacidade de vencer. Então, um jogo bom para você colocar um empate seco aí, né? Porque o Vasco já mostrou a sua incompetência aí em alguns jogos, principalmente jogando em casa. Então, esse jogo no Rio Grande do Sul, eu acho que o melhor palpite para o jogo 7 é empate seco. Jogo 8, CRB e Náutico. Jogo difícil também esse, hein? O CRB vem de derrota pro Goiás. O Náutico vem de vitória, venceu o líder. Muitos companheiros vão jogar no Náutico nesse jogo, tenho certeza. Mas o CRB é uma equipe dura, né? Difícil ser batido em casa. Então eu acho que o melhor resultado para esse jogo também, no jogo 8, é outro empate seco. Então no jogo 8 aí, né? As duas equipes aí bem treinadas, o CRB oscila muito. O CRB depende muito do desempenho do Zé Carlos. Quando o Zé Carlos não joga bem, o CRB costuma perder, né? Mas é bom jogador e o CRB, quando se propõe a jogar, é uma equipe organizada. Então, para mim, o jogo 8 também eu vou de empate seco aí. Jogo 9, Santa Cruz e América, né? O Santa Cruz tem a volta de alguns titulares, né? Vai jogar no Arruda e o América vem de 2 vitórias, né? Mas não adianta mais, o América não tem capacidade de se recuperar. Dois times aí praticamente rebaixados aí. Então, o jogo 9 eu vou já apostar no Santa simplesmente pelo fator casa, né? Pode aparecer alguns torcedores lá, apesar de poucos, né? Já que o Santa Cruz não vem tendo um bom desempenho. O torcedor apaixonado deve prestigiar o time lá, então eu vou no Santa simplesmente pelo fator casa no jogo 9. Jogo 10, Chapecoense e Figueirense, jogo na Arena Condá. A Chapecoense joga em casa, tem 43 pontos, né? Não corre risco aí de não tá muito ameaçada na zona da degola. Tem jogo contra o São Lourenço no meio de semana pela Sul-Americana, né? Então a possibilidade de título internacional para a Chapecoense é real, né? Primeiro jogo em casa. Então o Figueirense vai forte. O Figueirense vai sabendo que pode vencer esse jogo. A Chape deve jogar pela Sul-Americana no meio de semana com os titulares e deve poupar os titulares para o jogo da volta, né? Que deve ser na Argentina. Então é uma boa oportunidade para o Figueirense vencer fora de casa, certo? Então no jogo 10 eu vou de Figueirense seco, visitante seco no jogo 10. O jogo 11, o Vitória, com 36 pontos, é o primeiro na zona de rebaixamento. Vai pegar o Atlético Paranaense. A equipe do Vitória precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento, né? E vai pegar o Atlético Paranaense. É um bom time o Atlético Paranaense, mas é um time caseiro, né? Então acho que é uma boa oportunidade para o Vitória vencer e deixar a zona. Então no jogo 11 eu vou de Vitória seco. Jogo 12, Curitiba e Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro abandonou a possibilidade de ser campeão no jogo com o Flamengo, né? O empate com o Flamengo tirou o Atlético da briga pelo título. Embora exista chances aí, eu acho que o Atlético vai priorizar a Copa do Brasil, até porque está praticamente na final. Então o Atlético deve jogar a final da Copa do Brasil e já deve começar a pensar nisso nesses finais de semana aí, poupando alguns jogadores do seu elenco. Então eu acho que o Coritiba precisando vencer, né, para não cair na zona aí. É, Pode chegar na zona de rebaixamento também o Coritiba aí. Então o Coxa vai aproveitar essa oportunidade e deve vencer o Galo. Eu acho que mesmo se não for desfalcado, o Galo está com foco na Copa do Brasil e o Coxa pode vencer esse jogo. Jogo 12, eu vou de Coritiba seco. Jogo 13, Ponte Preta e Santos. A Ponte tem um bom elenco, o Santos também vem bem aí, né? Vem numa sequência boa. Mas a Ponte ainda não perdeu para os paulistas, né? Então a Ponte vem atropelando todos os paulistas jogando em casa. E não acho que vai atropelar o Santos, mas eu também não acho que o Santos tenha capacidade para chegar e vencer. Então o jogo 13 é um jogo difícil e eu vou jogar empate seco nesse jogo 13 aí. O jogo 14, São Paulo e Corinthians, né? É um jogo difícil, para mim as duas equipes se equivalem. Não tem grandes jogadores aí que possam
fazer a diferença numa partida. E o São Paulo joga em casa, mas o Corinthians é um adversário duro, né? O Corinthians empata muito, tem uma boa defesa, empata muito o Corinthians aí. Vai pegar a equipe de São Paulo, né? O São Paulo vem desequilibrado aí, né? Não tem conseguido resultados expressivos. E clássico é clássico, eu acho que o melhor resultado para esse jogo aí é empate, visto que nenhum dos dois times tem grandes jogadores aí para desequilibrar nessa partida. Beleza? É isso aí, amigos. Desculpa pela ausência no concurso passado. Estamos de volta aí e sempre firme rumo aos 14 aí. Eu convido você para participar do nosso grupo no WhatsApp. Não necessariamente você tem que participar do bolão. Venha para o grupo, fazer parte do nosso grupo, né? Discutir alguns jogos aí e fazer amizades aí. Se você tiver interesse por bolão, você pode participar. Se não, você pode participar somente do grupo. É, Se você tiver desejo de entrar no nosso grupo, vai ter o telefone aí embaixo, beleza? Dá aquele likezinho no vídeo aí para o nosso canal fortalecer e até a próxima, meus amigos.